Então, pessoal, boa noite. Desculpa o atraso. Tivemos alguns problemas técnicos aí para começar a nossa live. Agradeço a atenção de todos. E hoje nós vamos falar principalmente sobre dicas de segurança, né? A gente vai falar aí da questão da segurança pública, da defesa pessoal, né? De como você pode se comportar numa situação de violência e como essa violência pode ser evitada. Aquilo que a Polidefenso desenvolveu para servir a população brasileira, para dar meios do cidadão brasileiro se defender das agressões. E iniciando essa live, eu saúdo aqui os meus colegas da Polidefenso, o Aguinaldo, a Rosana, que estão nos acompanhando aí, vão dar todo o suporte. Saúdo também o pessoal da Náutica, né, o Guilherme, o Henrique, a Gabi, né, que certamente estão acompanhando a gente. Nós vamos abordar 5 pontos. Primeiro ponto, se é interessante você reagir ou não reagir numa situação de violência. Vamos abordar também os aspectos legais da legítima defesa de acordo com a legislação brasileira. Vamos abordar também no terceiro ponto as opções que você como cidadão tem para se defender. E no quarto ponto, né, vamos falar dos equipamentos da Polidefenso, as 3 versões dos produtos, como você pode utilizar eles, né, para se defender, quais são os objetivos do equipamento, a forma de funcionamento correta. E no último ponto, né, nós vamos dar algumas dicas de segurança, de como você se portar na rua, como você reagir diante de algumas situações. Então, o primeiro ponto que a gente quer falar é justamente reagir ou não reagir. Eis a questão. O brasileiro ele é muito treinado, né, disciplinado, né, a não reagir. Sempre que você tiver uma situação de violência, não reaja, né? E isso muitas vezes não funciona. Por quê? O não reagir facilita a ação do meliante. Então, quando você não reage, às vezes você sofre mesmo assim você sofre a violência. Nós temos diversos casos aí de pessoas que sofrem a violência mesmo não tendo esboçado nenhuma reação. Sobre a questão da defesa pessoal, a gente sempre orienta que você sempre reaja. Sempre reaja. Mesmo que a sua reação seja não reagir, né? Mas você precisa ter a inteligência emocional, a inteligência tática e estratégica de sempre reagir. Reagir com inteligência, né? Você vai analisar a ameaça que você está sofrendo, tá certo? E as oportunidades que você tem de escapar daquela ameaça, né? Você tem que fazer as escolhas baseadas numa análise de risco. Qual é que a situação está oferecendo naquele momento, né? Qual é a minha condição? Qual é a oportunidade que eu tenho, né, naquele momento? Qual o recurso que eu disponho para reagir, né? Então você tem que ter essa dimensão daquilo que está acontecendo ao seu redor para dentro disso você tomar a melhor decisão. Primeiro ponto que a gente tem que entender na reação é a questão da proporcionalidade da reação. A gente sempre orienta, isso inclusive tem uma instrução no verso da nossa cartela, de não reagir contra um indivíduo que esteja armado, né? Porque se você tem uma arma de fogo, você não vai combater com um instrumento não letal, né? Você poderia reagir se você tivesse também uma arma de fogo. Esse é o critério da proporcionalidade que inclusive é utilizado pelas forças de segurança. Quando você tem uma ameaça letal, você combate com força letal. Quando você tem uma ameaça não letal, você combate com força não letal, tá certo? E diante disso você vai analisar, né, a situação. Por exemplo, se o agressor está oferecendo, vai estar manifestando, demonstrando que ele realmente vai fazer a violência, né, você fica sem opções. Às vezes você vai sofrer a violência de todo jeito, reagindo ou não reagindo. Então, nesse ponto aí, você fazendo essa análise de risco, é melhor reagir, né? Outra coisa que você vai fazer também é com que aquilo vai afetar a sua vida, que aquela violência vai afetar na sua vida. Um exemplo prático disso é uma mulher que está sendo violentada, né, está sofrendo uma violência sexual. O que é que aquilo vai deixar para a vida dela, né? O que é que aquilo vai deixar de sequela?
Então, às vezes, nesse momento, se você tem uma oportunidade de reagir, é importante que você reaja. Mas sempre agindo com inteligência tática e estratégia, para agir no momento certo, aproveitando as oportunidades que o agressor vai lhe dar para você reagir. A gente vai discordar isso mais lá na frente, né? Que oportunidades são essas e como você pode reagir, mais no final da live. Mas antes mesmo da gente entrar, né, no equipamento e nas opções que se tem para a legítima defesa, a gente precisa ver o que diz a lei brasileira. A lei brasileira, dentro do excludente de ilicitude, o artigo 25 do Código Penal brasileiro, estabelece o que é a legítima defesa e onde você tem o excludente de ilicitude para agir. O artigo 25 diz assim: entende-se em legítima defesa aquele quem, usando moderadamente, essa palavra é importante, moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então aqui nós temos dois pontos objetivos. A violência ela pode ser atual ou iminente para se caracterizar uma legítima defesa. Então a violência ela pode estar ocorrendo de fato ou está em vias de ocorrer. Então, atual ou iminente. A direito de quem? Eu posso estar sofrendo a violência, como eu também posso agir em legítima defesa para defender uma terceira pessoa. Então, esse é o aspecto objetivo que você tem na legislação. Mas você tem um aspecto subjetivo, que é a questão da moderação. O que é que foi moderado, né? Não foi moderado? Quem vai interpretar isso é justamente o juiz, quando for fazer a instrução processual da análise do caso. Então, esse é um ponto de vulnerabilidade que o cidadão brasileiro tem, esse aspecto da moderação. E aí entra o que a Polidefenso desenvolveu dentro do produto para cobertura e retaguarda jurídica do cidadão na sua utilização. Isso é muito importante porque você precisa ter um instrumento 100% legalizado para que o seu ato de defesa pessoal não se volte como você sendo o autor da violência, né? Então, o aspecto importante aqui é a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou direito de terceiros e a questão do moderado. O que é que se define o que é moderado? Primeiro documento importante, e esse é um documento único que a Polidefenso tem, por isso que nós falamos que nós oferecemos o único equipamento 100% legalizado para a defesa pessoal. É uma nota técnica da Anvisa que atesta que o produto é seguro para a saúde humana. Então a Anvisa relata aqui que frente aos dados avaliados não se vislumbram óbices ao uso pretendido para o produto, porque ele se apresenta com ingredientes de graduação alimentícia, ele apresentou laudos de estudos de irritação e corrosão cutânea, irritação e corrosão ocular e toxicidade oral aguda com o produto. Então, classificando como não irritante quando aplicado por via dermal, não irritante quando aplicado por via ocular, e a dose letal é maior do que 2.000 mg por quilo vivo. Portanto, não se esperam preocupações com relação à saúde humana relativos ao seu uso no que diz respeito aos aspectos de exposição aguda. Ou seja, mesmo que haja uma hiperdosagem, né, o equipamento não vai causar nenhum dano no agressor. Isso é importante porque, associado com o artigo 25 do Código Penal, você tem a retaguarda jurídica de que você utilizou o meio moderado por excelência. Os sprays da Polidefenso, eles vão causar a desmobilização da ação agressiva, com bastante potência, mas não vão deixar nenhum tipo de sequela para a saúde humana. Isso é importante porque, se porventura o agressor, né, tentar reverter a situação, ele colocar na condição de coagressor, por exemplo, ele não vai lograr êxito porque você vai estar com um equipamento que não vai deixar nenhum tipo de lesão para ele, né, para a saúde dele. Associado a esses documentos, nós temos também a liberação do Exército. O Exército apenas manifesta se o produto ele está na lista de produtos controlados ou não. Nesse caso, por exemplo, os sprays de pimenta estão. O PSI, como ele é uma formulação sem pimenta, o Defende, como é uma formulação sem pimenta, ele não
sofre esse controle do Exército. Então, sendo uma formulação livre de produtos controlados, você tem autorização de venda. O Exército dá a autorização de venda não controlada. A Anvisa atesta que o produto não causa nenhum dano à saúde humana. E baseado nesses dois documentos, a Polícia Federal emitiu uma portaria em que autoriza a utilização deste equipamento para as atividades de vigilância privada, evidentemente, vigilância patrimonial e também segurança pessoal. Então você tem um equipamento que tem 3 certificações que garantem. Só apenas tem que se ter o cuidado de realmente usar em situações de injusta agressão. Por exemplo, essa cobertura jurídica de nada vale se, por exemplo, você utilizar o spray para fazer uma coação ou uma tortura com alguém, ou utilizar em brincadeiras, né, de mau gosto, por sinal. Então você perde essa cobertura jurídica. Então o aspecto legal de utilização é esse, e o equipamento oferece toda essa documentação e certificação de retaguarda. É o único equipamento 100% legalizado no Brasil. Diante disso, nós temos diversas opções para a legítima defesa, né? A gente vai começar aí de cima, né, e vai chegar no... Colocar no silencioso. Quais são as opções que o cidadão brasileiro tem para a legítima defesa? A gente começa logo aí pelo o mais lesivo, né? O mais letal, que é justamente a arma de fogo, né? Algumas pessoas dizem, não, a arma de fogo é a melhor opção para se defender. E eu até concordo, entendeu? Como eu falei no começo, a questão das pessoas que estejam sofrendo uma agressão letal, né? Tiver uma ameaça armada. A única forma que você tem de se defender é com a arma de fogo realmente. Só que a arma de fogo ela tem alguns inconvenientes, né, que a gente precisa ter em mente. Primeiro delas, o custo de aquisição. Uma arma de fogo é caro para se adquirir e além das taxas do próprio custo da arma de fogo, você tem as taxas, né, para fazer a legalização dela. Você tem que ter o curso de tiro, né? Você tem que fazer exame psicotécnico, tudo isso aí é custo. Então você tem um custo grande de aquisição, né, que restringe muito. E sobre o aspecto operacional da arma de fogo, a gente tem a questão da proximidade com o agressor, né? Então a arma de fogo ela é eficaz se você estiver longe do agressor. Porque se você sofrer uma agressão, uma abordagem, uma aproximação em que o agressor encosta a arma no seu corpo, você não vai conseguir sacar a sua arma de fogo. Se você esboçar que você vai pegar a sua arma de fogo, ele vai disparar antes de você, né? Então você tem esse inconveniente. Quando o agressor está próximo, o que é que eu vou fazer, né? E também tem a questão legal da proporcionalidade em relação à agressão. Então se você tiver um indivíduo desarmado e você utiliza uma arma de fogo para se defender, você perdeu aquele aspecto da moderação. Na instrução jurídica, vai se dizer que você foi desproporcional na sua resposta de defesa. Então, se você tem um indivíduo que está lhe agredindo e ele está desarmado, né, se você utilizar arma de fogo, você vai se defender, é bem verdade. Mas depois, você vai ter problemas aí com a justiça, né? Então, a arma de fogo é bom para você ter dentro da sua casa, né? E você utilizar, por exemplo, se alguém tentar invadir a sua casa, porque aí você tem distância em relação ao agressor. E aí a gente vem, segunda opção que a gente tem, as armas elétricas. Inclusive tem um deputado conterrâneo meu, de Pernambuco, que ele apresentou um projeto para liberar arma elétrica e spray de pimenta para as mulheres se defenderem, né, de violência doméstica, né? Só que isso demonstra o quê? Demonstra que o nobre deputado realmente não tem conhecimento nem do mercado, daquilo que se tem disponível, porque o spray Defende já está disponível para todas as mulheres, né? Então você já tem um produto 100% legalizado, não precisa ele fazer uma lei federal para autorizar isso. E também demonstra que o nobre deputado tem um desconhecimento enorme de questões táticas e operacionais. Por exemplo, quando ele sugere que você use uma arma elétrica para violência contra a mulher, ele não entende como a violência
contra a mulher acontece, porque a violência contra a mulher é um crime de proximidade. E o agressor está tendo contato físico com a mulher. Se ela dispara uma arma elétrica e o agressor está segurando no corpo dela, o que é que vai acontecer com a mulher? Ela vai tomar o choque junto com o agressor. Que vantagem que ela teve em relação a isso? Nenhuma. Porque ela deu o choque, ela sofreu o choque. Então a arma elétrica é algo que é absurdamente inviável para você quando a gente fala de defesa pessoal e de violência com a aproximação do agressor. Então, para que eu vou usar arma elétrica? Se eu mesmo vou tomar o choque. A questão do spray de pimenta, a mesma coisa. Quando eu jogo um spray de pimenta no agressor, eu também sofro os sintomas, né? Então, que vantagem que eu estou tendo ali na hora? Nenhuma. O Thiago está dizendo que não toma choque, não. Toma choque, sim. Toma choque, sim. Você está equivocado. Ah, tá certo. Toma choque, sim. Tanto é que quando a gente faz treinamento de arma elétrica, viu, Thiago? A gente coloca 4, 5 policiais, um com o braço dado com o outro, coloca um terminal, né, numa extremidade, outra extremidade na outra, e todos que estão na fila tomam um choque junto. Então, se você tiver com a curiosidade de experimentar, né, e fizer essa experiência, ou mesmo pegar vídeos na internet de treinamento aí policial, você vai ver que tem essa transmissão de corrente, tá certo? Indo para os sprays de pimenta, spray de pimenta, além de ele não dar vantagem para você, né, ele tem um problema sério. O spray de pimenta ele é aliviado com um fluxo de ar. Então você tem vento e você tem ar em qualquer lugar. Isso dá ao spray de pimenta um retardo na ação, até o indivíduo atingido sentir a ação do spray de pimenta. É um retardo de 10 a 20 segundos. Ou seja, em 10 a 20 segundos ele permanece habilitado para progredir com uma ação agressiva. Então 10, 20 segundos pode acontecer mas muita coisa ruim, né? Então é ruim você utilizar por conta disso. E aí vem o principal. No Brasil, spray de pimenta é um produto de uso restrito das forças de segurança. O cidadão comum não pode comprar. A gente sabe, é bem verdade, que tem algumas lojas aí que vendem produtos importados, entre aspas, do Paraguai. Só que sendo um produto ilegal, o que você está adquirindo é fruto de contrabando. É crime, não é nem contravenção penal, é crime mesmo, né? Então você não pode comprar, né? Eu sei que vem muita coisa aí do Paraguai, né, que tem disponível nas lojas, e você vai estar comprando um produto ilegal, um produto que não vai lhe dar vantagem operacional e um produto que vai lhe dar uma janela de 10 a 20 segundos de oportunidade para o agressor progredir contra vocês, né? Então, esse é o segundo, o ponto principal aí dos inconvenientes com o spray de pimenta. Depois aí você vem com os sprays de gengibre, né? A gente não precisa nem falar muito, tem diversos vídeos aí mostrando que o produto não tem eficácia, né? E além disso, eles não têm a cobertura jurídica. Alguns até têm autorização do Exército, porque declaram não conter substância controlada, mas não apresentam nem laudos, nem liberação da Anvisa e muito menos liberação da Polícia Federal. Ou seja, é um produto que não oferece para você essa retaguarda. E quando a gente fala de segurança pessoal, né, a gente está falando da sua integridade física, da sua integridade moral, da sua integridade emocional. A gente sempre fala que é o seguinte: para a sua segurança, escolha sempre o melhor equipamento. Não adianta você pegar um equipamento que seja barato, né? Com a sua segurança não se brinca. E mesmo assim não é uma diferença de 20 e 30 reais, né? Quando se faz muitas vezes com conta de tostão, né, você termina comprando um produto inadequado e se expondo a riscos desnecessários. E quando a gente fala de risco, não é somente da operacionalidade, é principalmente a questão da retaguarda jurídica, que no Brasil é muito importante. A gente enfrenta, isso é fato, uma grande inversão de valores aí nos processos judiciais, e muitas vezes a gente vê as vítimas se tornando agressores, né? Sim, uma boa pergunta aí o Henrique, né, falou aí, que Carlos Hesse, né, falou aí a questão de que os spray de pimenta provocam alergia. Sim, isso é outro problema. Então você pode aí ter um óbito, né, por conta aí
das alergias, tá certo? Então, arma de fogo tem os inconvenientes do custo de aquisição, né, a questão da proporcionalidade. A arma elétrica não lhe dá vantagem nenhuma, porque você vai tomar o choque junto se o agressor tiver contato com você, né? Os sprays de pimenta são ilegais e têm baixo desempenho operacional. Os sprays de gengibre são produtos não certificados, né, que eles expõem a diversos inconvenientes, além de ter a eficácia muito baixa, né? E aí a gente chega no produto original da Polidefenso, né? Vale ressaltar que a Polidefenso é uma empresa de defesa homologada pelo Ministério da Defesa no Brasil. Nós somos uma indústria química legalmente constituída, possuímos todas as certificações para funcionar, né, todas as licenças necessárias. Exportamos hoje para 15 países os produtos da linha profissional, né? As pessoas perguntam qual é a composição do Defend, do Spray Defend. O Spray Defend é a versão civil do PSI, né? PSI Pro é um produto somente para uso das forças policiais, né? Das forças de segurança. E o spray de uso civil é o Defend. O princípio ativo é o mesmo, é o PSI. O que varia é a concentração do produto. Por quê? Na ação policial, a minha intenção é prender o meliante, né? Na utilização para defesa pessoal, o meu objetivo é me desvencilhar da ação agressiva para que eu possa fugir do local e chamar a autoridade policial. Eu não quero prender ninguém. Então esse aqui é um produto de desmobilização e fuga da vítima, ok? Então sempre tenha isso em mente, né? Eu não vou prender o agressor, eu não vou à forra com o agressor, né? É um erro, por exemplo, você utilizar o spray, desmobilizar o agressor cair no chão, em vez de você fugir, você vai agredir o agressor. Não faça isso, porque se você fizer isso, você deixa a condição de vítima e passa a condição de co-agressor. Então, utilize o equipamento dentro desse objetivo, né? Se evadir do local. Então, o Defend, ele é um produto que ele tem a mesma qualidade e o mesmo controle do produto profissional. Usamos o mesmo tipo de atuador do tipo flip-top, que é um atuador de saque rápido, para você disparar rapidamente, ok? Como a gente falou, ele é 100% legalizado, né? E alinhado com o artigo 25 do Código Penal, tá certo? Ele é um produto que ele tem uma ação mais forte e mais eficaz que os sprays de pimenta, porque diferente dos sprays de pimenta que sofrem um retardo com a ação do oxigênio, né? Ou com a ação do ar, o PSI, que é o princípio ativo do Defend, ele reage com o oxigênio presente no ar. Então ele causa uma reação imediata no agressor, sem retardo. Isso é importante porque a variável tempo numa situação de defesa pessoal é algo muito crucial. Então você precisa ter um equipamento que tenha uma pronta resposta, que dê aquele punch, que faça com que o agressor imediatamente esqueça da ação agressiva e se preocupe com o desconforto que ele está sentindo, né? E quando a gente fala de desconforto, né, a gente tem sintomas que são desconfortáveis e sintomas que são incapacitantes. Os sintomas típicos de agentes químicos é ardência nos olhos, ardência na pele, nas mucosas e dificuldade respiratória. Desses três, o único que realmente é incapacitante é quando você causa uma contração involuntária das pálpebras. Nesse aspecto, a reação é imediata, né? No primeiro contato, o agressor já vai fechar os olhos. Então a sensação que ele tem é que ele não consegue enxergar, não consegue abrir os olhos, e isso vai fazer ele esquecer imediatamente a agressão que ele estava pretendendo fazer, dando à vítima a oportunidade de escapar, tá certo? Ele é um equipamento que ele tem uma melhor resposta à questão da agressão de proximidade. E a gente vai falar na parte da dica de segurança, algo muito importante na construção mecânica, que você pode utilizar também, né, quando se sofre, por exemplo, uma agressão por trás
a gente vai falar isso mais à frente. Estou né? perguntando se você vai aplicar hoje. Não dá para aplicar, senão... Mas a gente marca uma outra live para a gente fazer a aplicação, né? Não dá para aplicar em mim mesmo. Se eu aplicar em mim mesmo, acabou a live, tá certo? Mas depois a gente faz outra arrumando um voluntário para a gente fazer uma demonstração ao vivo. Mas independente disso, né, tem um canal no YouTube muito interessante, os caras são muito criteriosos, chamado DesbravaTube, ok? Depois o pessoal aí da nossa equipe de apoio pode colocar o link, inclusive, tá certo? Tem um vídeo muito interessante no YouTube, eles quiseram testar o equipamento na prática e é bem interessante a experiência, tá certo? Sobre a questão da proximidade, tá certo? Ele é um equipamento que ele foi desenvolvido para proximidade, para crimes de proximidade. Então você tem, por exemplo, o jato direcionado, ele vai apenas a 4 metros de distância. Então você tem uma situação ali de proximidade. E o jato em névoa, que ele é mais aberto, você tem até 2,5 metros, tá certo? Carlos está dizendo que dá para eu aplicar no finalzinho em você. Ah, tá certo. O pessoal tá querendo me ver sofrer, né? Então, gente, então você dispara ele, né, com proximidade, o jato vai direcionado, mesmo no névoa, ele abre um jato em formato de cone que vai no agressor e se liquefaz no rosto do agressor. Então você tem ali, o agressor vai sofrer os sintomas e você vai estar preservado. Então você tem a oportunidade de escapar. Lidar o que a gente, no jargão de combate, nós chamamos, né? Ele lhe dá superioridade no terreno de combate. Ele vai reduzir a diferença da compreensão física que você tem, por exemplo, de uma mulher para um homem, né? Então ele vai lhe dar vantagem, vai dar vantagem a quem utiliza o spray, né? No nosso caso aqui, não para agredir, mas para se evadir do local. Algumas pessoas chamam isso aqui de arma não letal, né? Arma em spray. Isso não é arma. Isso aqui é um dispositivo de defesa pessoal. Tá certo? Um dispositivo seguro, destinado à defesa e não destinado à agressão. Ok? Então vamos agora entrar no quarto ponto, que é justamente os objetivos e o funcionamento dos sprays Defend da Polidefenso. Antes disso, né? A gente sofre no Brasil com muita questão de plágio, tá certo? Então quando você for comprar o seu spray de defesa pessoal, spray para defesa pessoal, procure o spray da marca Defend, produto original da Polidefenso, ok? Sempre peça o produto original da Polidefenso. Não use produto plagiado, não certificado, produto contrabandeado. Para sua segurança, escolha sempre o melhor, ok? Então tenha sempre esse cuidado. Se você estiver comprando o produto da Polidefenso, você vai ter o melhor equipamento na sua mão, vai ser o equipamento que vai funcionar, né? E que você vai ter toda essa retaguarda jurídica na questão da legalidade, tá certo? Se você seguir direitinho as instruções que estão no verso da cartela quando você compra o seu produto, tá certo? Você vai estar 100% coberto para utilizar ele para a sua defesa pessoal, ok? Então, qual é o objetivo do equipamento? Anotem aí, se desvencilhar da ação agressiva para escapar e acionar as autoridades policiais. Exemplo disso, uma mulher que está sob medida protetiva, Lei Maria da Penha, né? A mulher ela recebe a medida protetiva e o agressor não pode se aproximar dela a menos de 300 metros, senão ela aciona a autoridade policial e o indivíduo vai preso. Só que entre o agressor se aproximar da vítima e a vítima conseguir chamar a polícia, você tem um lapso de tempo muito grande em que a agressão pode voltar a ocorrer, né? E até com consequências mais graves, né? Então, esse produto aqui, que é o produto Ela, para a mulher se defender de violência contra a mulher, eu sempre recomendo o seguinte: todas as mulheres que estão sob medida protetiva, elas devem se preocupar em adquirir um spray desse daqui. Porque esse spray vai lhe dar a chance de, ao agressor se aproximar,
você se desvencilhar dele e conseguir acionar a autoridade policial, né? Então vai lhe dar uma chance de você escapar. Nós temos, como falamos aí, jato direcionado, jato e névoa, e já está surgindo perguntas aí, né? A minha assistente Raquel está aqui dizendo que já tem perguntas nesse sentido. É difícil acertar? Não, gente. A operação é muito simples. Ele tem uma trava de segurança, que é esse flip-top aqui, que é para você evitar um disparo acidental. Então você pode apertar aqui que não vai disparar. O que aciona é esse botão vermelho aqui, tá certo? Então você precisa posicionar o seu dedo aqui, ó. Na hora que você empurra, ele tem um formato de cunha que você já levanta automaticamente e posiciona o seu dedo em cima do botão vermelho. Pressionou o botão vermelho, vai disparar. Então você dispara dessa forma. Colocou o dedo aqui e dispara. Ok? É difícil acertar? Não. Todo mundo, quando era criança, brincou com aquela brincadeira de você pôr o dedo na mangueira e direcionar um jatinho para atingir, né, o coleguinha que você estava brincando, né? Todo mundo já brincou com isso. É a mesma forma. Esse atuador é atuador de fluxo contínuo. Então, enquanto ele estiver pressionado, você vai estar vendo o jato. Se porventura o jato ele foi para outro lado, intuitivamente você já vai corrigir. Pessoas sem treinamentos, elas podem errar até o primeiro disparo, mas eles mantêm o fluxo de modo que você possa ver onde o jato está indo. O jato direcionado, ele vai sair um jato mais fino, né? Ele vai sair um jatinho direcionado que você vai ver onde ele vai. Então, ele tem, como ele sai um jato mais compacto, você tem um alcance maior, 4 metros. A gente recomenda sempre o jato direcionado. Qual é a vantagem dele? É que você pode utilizar em recinto confinado. Mas no caso da defesa pessoal, né, é ideal para você ter dentro do seu carro. Por quê? Quando você tem uma agressão que está vindo de fora do seu carro, você tem a oportunidade de lançar o produto pela janela, é ideal que você jogue o produto todo pela janela e não fique nada com você. Dentro do carro, eu não recomendo utilizar, por exemplo, o névoa. O névoa, se você utilizar dentro do carro, você vai atingir o agressor, mas como ele tem um range mais curto, porque o jato dele abre um leque, né, para você atingir mais facilmente, né, sem muita precisão, ele vai ter uma dispersão e pode, né, dentro do seu carro, né, ter uma rajada de vento e voltar alguma coisa para você. Por isso que a gente não recomenda, né, que você utilize o névoa dentro do carro. Mas se você está andando na rua, equipamento ideal para você ter em mãos é sempre o equipamento em névoa. Nós temos o névoa padrão, que ele é identificado na cor verde, ok? Na cor verde, o névoa padrão. E nós temos o névoa ela, identificado aqui na cor rosa, né? Mas assim, mais alinhado com a questão do combate à violência contra a mulher. E você tem o jato direcionado identificado na cor azul, tá certo? A forma de acionamento é o mesmo. Esse mecanismo aqui, flip-top, ele é um mecanismo de ação rápida, porque em movimento contínuo, o operador consegue manter, né, colocar o dedo em movimento único pronto para disparo. Então você é de saque rápido. Ele está aqui, você já está pronto para disparar e ele é ambidestro. Mesmo você pegar uma pessoa canhota, já vai estar pronto para disparar, tá certo? Importante, geralmente quando a gente vê spray, o pessoal está usando o dedo indicador, tá certo? Ele vai funcionar, Rogério? Vai funcionar. Mas é o ideal? Não. O ideal é você utilizar o dedo polegar. Essa empunhadura aqui, ela é mais firme e intuitiva, tá certo? A empunhadura com o polegar lhe dá plena movimentação do punho. Quando você utiliza um indicador, você fica com movimentos limitados. E a tendência é de você disparar para baixo. O próprio movimento que você vai fazer é para baixo. Além disso, a empunhadura com o indicador ela não é muito firme. Você vê aqui que se eu pressionar com força, ele escapa da mão. Ao passo de que com o polegar, ele vai te dar, aqui ó, não sai da mão, né? Então você tem, né, um produto, ou um equipamento que você utiliza de forma mais correta, tá certo? Então essa empunhadura mesmo é a empunhadura que a gente
por exemplo, dá nas instruções, né, dos cursos policiais. Utilize sempre a empunhadura usando o polegar. É muito mais simples de você colocar, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre questão de equipamento, né, vocês podem entrar aí no site da Polidefenso, né, www.defende.com.br, tá certo? Você vai ter lá todas as informações, né, do produto em si, tá certo? E também toda a nossa equipe de suporte aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se você precisar de qualquer suporte, é só entrar em contato aí com os perfis da Polidefenso, tá certo? Então, gente, esses são os produtos, os objetivos e a forma de funcionamento. Ele é fácil de usar, não precisa de grandes treinamentos, né? É somente ver a empunhadura, você empurra o dedo aqui, você sabe que se apertar o botão vermelho para baixo, com firmeza, você vai ter o disparo aí. Então ele é simples, só tenha em mente a questão da trava. Você não vai, se você apertar assim, não vai funcionar. Precisa pôr o dedo aqui dentro e pressionar o botão vermelho, ok? Esse aqui é o botão de disparo, ok? Vamos agora às dicas de segurança, tá certo? Quanto tempo a gente tem aí, Raquel? Não diz aí o tempo não? Bom, estou marcando aqui no relógio, vai dar tempo da gente falar. Primeira dica de segurança, gente. Leia as instruções que estão na embalagem. A Polidefenso se preocupa em colocar o máximo de informações, tá certo? Inclusive a forma de aplicação, tem um desenhozinho, tem tudo. Então, você tem aqui informações completas, né? O brasileiro não gosta muito de ler manual, né? Às vezes dá uma preguiça de ler manual. Dá preguiça de ler manual às vezes, né? Mas você tem aí todas as informações. Essas informações são importantes, elas não estão aqui por acaso. A segunda dica de segurança, ela é o seguinte: você nunca pode ser pego de surpresa. Se você vai para a rua, você tem que estar atento. O meliante, o agressor, ele vai se aproveitar das oportunidades que você vai dar. Se você anda digitando no celular, você vai estar distraído ou distraída. E aí vai facilitar a abordagem. O meliante vai se aproximar de você, né, com muita facilidade. Então, primeira dica é essa. Está sempre atento. Foi para a rua, vou descer do carro, eu olho a área antes. Vou chegar na minha casa, eu olho a área antes, eu verifico se não tem alguém escondido, né? Diversas vezes eu já cheguei na minha casa, antes de abrir o portão, eu verifico que tem uma pessoa, né, estranha circulando, né? Então eu faço o quê? Eu não entro em casa, não abro o portão, dou uma volta, espero uns 5 minutos, 10 minutos, volto, vejo se a pessoa está lá, né? Analiso a situação antes de me expor. Estacionei o carro, vou descer para uma loja, né? Eu vou, sei lá, no salão de beleza, né? Olhe tudo ao seu redor, tá certo? Eu falei do site da Polidefenso, né? www.defende.com.br, né? Estão me recordando aqui também o site da Náutica, tá? A Náutica é a distribuidora exclusiva da linha civil da Polidefenso. A Polidefenso, como eu falei para vocês, é uma empresa de defesa. Nós vendemos equipamentos profissionais para diversas forças de segurança do Brasil e do mundo, né? Então, o atendimento da fábrica ela é focado no mercado profissional. Para atender bem o mercado civil, né, nós fizemos uma excelente parceria há 2 anos atrás com o pessoal da Náutica, né? A Náutica Distribuidora, uma empresa super conceituada, né, e que nos dá todo esse suporte aí, né, para distribuição da linha de produto civil. Então, se você lojista está interessado em revender o produto, você tem que manter contato com o pessoal da Náutica. Você consumidor que queira adquirir o produto, também entre no site da Náutica, tá certo? Então, perguntando aqui como se descontaminar se for atingido. É uma das instruções que tem no verso da cartela. O antídoto dele é água limpa e corrente, tá certo? Mas, diferente do produto de uso profissional, que precisa de uma gestão de descontaminação, a linha Defende,
ela tem a característica de cessar os sintomas entre 10 a 15 minutos, naturalmente. Por quê? O policial ele vai prender a vítima, o agressor. O policial vai prender o agressor. No que ele vai prender o agressor, ele vai precisar fazer um processo de descontaminação, porque ele vai ter essa interação com o agressor. O civil não, o civil vai disparar e vai se evadir do local. Então o agressor vai ficar sofrendo uns 10, 15 minutos, depois ele recobra as suas funções, né, plenamente. Então 10 a 15 minutos é tempo suficiente para qualquer pessoa escapar e conseguir chamar a autoridade policial. Então você vai ter essa janela aí de 10 a 15 minutos para você escapar da situação de agressão que você estaria sofrendo, porque você vai conseguir evitar, tá certo? Então, sempre está atento para não ser pego de surpresa. E você precisa usar esse elemento surpresa a seu favor. Por quê? O agressor nunca espera que você vai reagir. Eu sempre costumo dizer que é o seguinte, o agressor, né, principalmente o agressor contra mulheres, ele é um grande covarde. Ele só ataca porque ele sabe que não vai sofrer retaliação, não vai sofrer reação, né? Um bandido, um ladrão, um assaltante, principalmente aquele assaltante por coação, que é aquele assaltante que não está armado, né? Ele vai procurar sempre aquela pessoa que ele julga ser mais frágil. E aí quando de repente aquela pessoa frágil, né, uma pessoa mais fraca, mais baixa, mais idosa, né, uma mulher, né, com toda a sua delicadeza, né, o meliante ele nunca vai esperar que vai ter uma reação. E quando você reage com o spray na cara dele, você está usando o elemento surpresa a seu favor. A gente está falando de sprays, né, porque é o mote da live, mas essa questão aí de estar sempre preparado e usar o elemento surpresa a seu favor, vale também para as outras formas de defesa pessoal, né, especialmente a questão de arma de fogo, se você estiver sofrendo uma invasão no seu domicílio, tá certo? Como portar o spray, né? Eu vou carregar ele dentro da bolsa, vou carregar ele dentro de um coldre, vou carregar dentro do bolso. Como é que eu porto o spray? Eu costumo dizer o seguinte, mulheres principalmente, nunca deixem seu spray dentro da bolsa, tá certo? Quando você estiver na rua, você está no caminho para o seu trabalho ou para a sua faculdade, você pega o spray, se possível já caminha com ele na mão. Se escondido, você vê que ele esconde na mão, tá certo? Ou então coloque num bolso ou na cintura de fácil acesso. Se você é destra, coloque no bolso do lado direito. Se você é canhota, ponha do lado esquerdo. Sempre a sua mão forte. O spray ele precisa estar acessível, porque como eu falei anteriormente, a variável tempo ela é crucial numa situação de proteção da violência, tá certo? Estão perguntando aí que se o spray tiver vento, né? Se tiver vento, assim, como você está dentro de uma situação de proximidade, o vento pouco vai influenciar, mas o vento ele influencia tudo, né? Se você decola um avião com 56 toneladas ali de alumínio, o vento vai exercer influência nele. O vento exerce influência em tudo. O vento arranca telha, né, de casa, por exemplo. Então vai variar de acordo com a intensidade do vento. Vai afetar? Sim. Mas o jato ele sai numa velocidade de 10 metros por segundo do esguincho. Isso lhe dá o quê? 60 km por hora. Se você tiver um vento contrário de 10 km por hora, você vai ter uma velocidade de 50. Você vai anulando isso. Então você precisaria de um vento muito forte para você ter algo que voltasse para você. Mas como você está numa situação de proximidade, o agressor está aqui do meu lado, eu disparei o spray, né? Vai ficar tudo nele e o vento não vai fazer retornar para você, tá certo? Voltando a como portar o spray, sempre deixe ele de fácil acesso e de preferência, tá na rua, anda com o spray na mão, você pode até disfarçar um pouco assim, segurando no bolso, mas você está com o spray na mão, pronto e em condições de ir para, né? Então esse é um jargão que a gente usa aí nos treinamentos policiais, que vale também para a defesa pessoal, né? Você precisa estar sempre preparado
O elemento surpresa tem que ser empregado na situação ao favor da vítima, né? A favor da vítima e não contra ela, tá certo? Como eu vou me defender de ataques frontais e laterais? O ataque frontal e lateral, você tem uma vantagem. O meliante ele vai estar no seu campo de visão. Então, se ele vai estar à minha frente ou dos meus lados, eu estou vendo onde o meliante está. Dentro daquela premissa básica de estar sempre atento, eu vou perceber a aproximação. Tem uma pergunta aí de quantas vezes consegue utilizar o produto, né? O produto ele tem 50 gramas, ele dá para você dar 12 disparos de 1 segundo, tá certo? Então, você tem aí 12 disparos de 1 segundo, só que, na prática, ninguém dá um disparo de 1 segundo, né? Você geralmente dá um disparo de 2, 3, 4, 5 segundos, até o cara cair, né? Às vezes, diante daquela situação emocional, você dispara ele até acabar o cilindro, né? Porque você está no estado de nervos, né? Então, o parâmetro técnico é esse, 12 disparos de 1 segundo, tá certo? Mas voltando para a dica de segurança, ataque frontal ou lateral, está dentro do seu campo de visão e dentro daquela premissa básica de estar sempre atento, você vai perceber a aproximação do meliante. Então, o spray já está aqui à disposição, preparado. Eu já ponho aqui, ó, discretamente já o dedo e já deixo ele pronto para disparo dentro do atuador. Já deixo ele pronto com o dedo aqui. Disfarçadamente eu já coloco aqui. Estou vendo a aproximação. Geralmente eu faço o quê? Eu utilizo o meu campo de visão, porque a gente olha para frente, mas a gente enxerga do lado também. Só que às vezes o meliante, ele não percebe isso. Então, se você percebe que a aproximação dele está vindo pelo lado direito ou lado esquerdo, né? Está vindo do seu lado direito, por exemplo, você desvia um pouco o olhar para o lado esquerdo, como se não estivesse olhando ele, mas acompanhando de canto de olho. Chegou junto, você consegue fazer um disparo. Ok? Lembrando que a agressão ela não precisa acontecer para ser legítima defesa. Ela pode ser atual ou iminente. O cara está se aproximando de você de forma ameaçadora, já caracterizou uma agressão iminente. Você já pode usar o equipamento nesse momento. Então, se aproximação frontal ou lateral, disfarça o campo de visão como se fingindo que está distraído e usa o elemento surpresa a seu favor. A dica foi boa? Show de bola. E se o agressor vir por trás e me agarrar por trás? Prender por trás? O spray ele tem uma coisa legal, né? Como a gente invasa ele com normas aí, o mesmo padrão que a gente usa nos sprays de segurança, que a gente exporta para diversos países, para a Europa, para os Estados Unidos, o spray da Polidefense ele tem um cilindro muito resistente. E, por exemplo, se você sofreu uma agressão, um agarramento por trás, né, o agressor ele vai expor o dorso da mão. O dorso da mão é uma área extremamente sensível para dor. Você vai estar com o spray aqui, sofreu o abraço por trás, você pega o spray e bate com fundo. Aí para você evitar um disparo acidental, você posiciona o polegar não dentro e você utiliza ele como um bastão. Se você fizer esse teste em casa, você vai ver que é extremamente doloroso. Bateu na mão, o agressor vai lhe soltar, porque a dor aqui é imediata e é intensa. Então você puxou o spray, utilizou o spray como clava de segurança, bate no dorso da mão, na hora que ele soltar, você se vira e faz o disparo. Ok? Certo? Agarramento por trás, usa o spray como bastão para bater no dorso e vira o corpo e dispara. Tá certo? Outra coisa importante é a questão da conservação do equipamento. Isso é um spray aerosol, é um cilindro de alumínio pressurizado e está sujeito a normas técnicas. E dentro das normas técnicas, ele tem a questão de temperatura de operação, tá certo? A norma brasileira exige temperatura de operação de até 50 graus Celsius, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem essa condição de temperatura. O spray da Polidefense ele é homologado e certificado para temperaturas de até 60 graus. 60 graus, ok? 60 graus Celsius. Em que situações eu vou ter 60 graus Celsius? Eu vou ter usando no bolso, deixando na bolsa? Não.
não vai ter problema nenhum, né? Não vai chegar nunca a essa temperatura. Dentro do carro vai chegar essa temperatura, aí talvez chegue. Em que situações? Eu não posso, por exemplo, deixar o meu produto em cima do painel do carro, porque ali ele sofre uma insolação direta e ali você vai causar um superaquecimento no equipamento. Esse superaquecimento provoca um vazamento controlado. Esse vazamento controlado também é norma técnica. Por quê? Quando você é um produto que está pressurizado, se você aquece ele, você vai causar uma expansão da matéria que está aqui dentro. Então ele vai expandir, vai aumentar a pressão interna. E aí você pode ter uma ruptura. Então, para evitar uma ruptura, uma explosão do equipamento, o equipamento ele é programado para ter um vazamento, caso haja superaquecimento, por questões de segurança, para evitar uma explosão e que machuque alguém, que gere estilhaço. Então o produto ele tem esse dispositivo de segurança. Tem uma pessoa que comentou aí que em tese é fácil, mas na prática nunca se sabe. De fato, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas esse equipamento aqui vai lhe dar uma chance. Você vai ter uma chance. E aí dentro daquilo que a gente falou no começo da live, você vai fazer uma análise de risco. Você vai determinar um custo de oportunidade, né? Eu tenho uma oportunidade, utilizando minha inteligência tática, estratégica, minha inteligência emocional, eu vou aproveitar a oportunidade para reagir, tá certo? Se vai dar certo, se vai dar errado, a gente nunca sabe, né? A vida é assim, mas é aquele negócio, a gente, sim, quem já usou sabe que funciona, né? Nós recebemos aí diversos testemunhos, diversas pessoas entram no nosso site, nas nossas redes sociais, agradecendo o equipamento, que o equipamento evitou que ela sofresse uma violência. Nós temos diversos relatos, graças a Deus, né? Isso nos dá uma sensação de dever cumprido. Nós da Polidefenso idealizamos esse equipamento com a melhor das boas intenções para dar ao cidadão de bem um recurso de qualidade para ele exercer sua autodefesa e com retaguarda jurídica, tá certo? Rapidinho para terminar aqui a questão, porque a gente acha que o tempo já está estourando e o Instagram ele corta imediatamente, tá certo? Evite questão de aquecimento, de superaquecimento, para evitar estragar o seu produto. Isso daqui é um cilindro de alumínio, então se você pegar uma superfície de aço, que é mais duro, vai perfurar. Se perfurar, seu equipamento vai vazar. Então tenha cuidado com perfurações. Então, por exemplo, dentro da bolsa, evite colocar ele solto, ou que ele possa, por exemplo, sofrer o contato com chaves. Você põe o chaveiro lá, a chave do seu carro mesmo. Se você ficar batendo aqui, dentro da sua bolsa, vai perfurar o seu equipamento. Tá certo? O produto ele tem garantia de 5 anos, mas ele não cobre superaquecimento e nem perfuração. Tá certo? Isso são questões de conservação e essas instruções estão no rótulo do produto e no verso da cartela também. Outra coisa importante que eu sempre recomendo para a sua defesa pessoal: pratique uma arte marcial. Qualquer uma, todas as artes marciais, elas foram desenvolvidas primeiro para a defesa. E você tem opções aí de você ter técnicas de desvencilhamento muito boas. Desde o judô, passando pelo jiu-jitsu até o Krav Maga, você tem técnicas de desvencilhamento que você pode utilizar. Mas isso, por exemplo, se eu tiver o treinamento de arte marcial, isso vai prescindir o uso do spray? De forma alguma. Se você pegar, por exemplo, as lutas de qualquer arte marcial, né, o UFC está na moda aí, né, você vai ver que é dividido por categorias. Porque você tem a diferença da compreensão física. Você tem a técnica da arte marcial, que é importante, mas ela não vai lhe garantir 100%, porque se você pegar um cara muito maior do que você não vai ter condições você vai ter compreensão física para você aplicar a técnica, né? Então, o spray lhe dá a vantagem de você diminuir essa diferença, de você eliminar essa questão da diferença da compreensão física. Voltou a live. Gente, perdão, aqui a minha operadora, né? Nós não somos profissionais, nós nos dispusemos a vir aqui fazer essa live aqui bem espontânea com vocês, né? E a gente está aprendendo. A gente demorou um pouco para entrar. A Raquel agora pausou sem querer o vídeo, né? Então, gente, o treinamento de arte marcial é importante, mas a diferença da compreensão física você vai compensar com o spray. O spray ele vai transformar o fraco num forte. A vítima vai se tornar forte
perante o agressor. Vai usar o elemento surpresa e vai ter uma chance de se defender. Então são essas dicas aí que a gente passa para vocês, tá certo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, nós estamos à disposição. Pode deixar mensagem aí no nosso Instagram. O Instagram da Polidefenso é polidefenso.br, tá certo? Pode também deixar mensagem aí no perfil, né, da Náutica Tática, para que... Alguém está vendo que a gente está fazendo live, né? Deixe mensagens aí, qualquer dúvida. A Polidefenso ela tem um compromisso com o consumidor, um compromisso sério, de qualidade. Então, qualquer dúvida, qualquer orientação, nós estamos à disposição, né, dos nossos consumidores, tá bom? Os nossos sites, né, www.nautica.com.br, tá certo? Para falar com o pessoal da Náutica. O site do produto www.defende.com.br. O site da Polidefenso, né, www.polidefenso com y, né, poli.com.br. Temos as nossas páginas aí no Facebook, no Instagram. A gente está à disposição. Eu acho que é isso. Boa noite, espero que não tenha sido cansativo, né, a live. Agradecemos aí a audiência de todos e estamos à disposição. Forte abraço. É embaixo aqui.